O projeto Campo Futuro alia a capacitação do produtor rural à geração de informação para a administração de riscos, preços, custos e produção na propriedade rural. O projeto é realizado pela CNA em parceria com o Senar. A primeira versão aconteceu em 2009 e contou com a participação de 9 estados: Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. No ano passado, o projeto passou por uma atualização para novamente ser oferecido aos produtores rurais de todo o país. Uma etapa de capacitação que está ocorrendo esta semana em Brasília tem carga horária de 40 horas, onde são abordados os seguintes temas: gestão de custos e planejamento na propriedade rural, derivativos agropecuários e seguro rural. Após essa atualização de conteúdo, os instrutores do Senar terão condições de retornar aos seus estados e transmitirem aos produtores rurais os conhecimentos adquiridos ao longo desta semana. Para que você entenda como funciona o mercado futuro, está aqui com a gente o Wilson Miceli, que é consultor de mercados e também trabalha na BMF, presta serviços para a BMF Bovespa. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Agora, qual a importância da capacitação do projeto Campo Futuro para os produtores rurais se especializarem no mercado de opções e derivativos, Wilson? A importância é muito grande, né? Porque os instrutores vão receber essa quantidade de informação e vão transmitir isso aos produtores. A importância se dá pelo fato de que o produtor, quando vai vender o seu produto, a cultura, né? A soja, o milho, o café, ele se depara com a volatilidade de preços. E essa primeira parte, que é justamente a parte de gestão de risco, né? De preço, que está sendo dada por mim, é justamente para instruir como eles vão se proteger, ou seja, o chamado hedge de proteção contra a volatilidade de preços, né? Agora, Wilson, como as operações no mercado de opções e derivativos pode auxiliar, então, os produtores rurais? Então, dessa forma, né, o produtor, ele antecipadamente, ele olha os preços futuros, por isso que são preços futuros, né? E ele verifica mais ou menos a época em que ele vai comercializar. Por exemplo, vamos pensar na soja, no milho, que são os grãos, na época de verão, né? Na época que ele está colhendo a soja ou o milho. Ele antecipadamente, por volta de setembro, outubro, ele faz uma operação de venda, porque ele é produtor, tem o produto, vai ter o produto, tá certo? E se esse preço lá na frente estiver confortável para ele, ou seja, que remunere o seu custo de produção, ele faz uma operação de venda, é uma operação muito simples, né? Onde ele dá a ordem de venda ao corretor, o corretor faz a operação, alguém na outra ponta está comprando, muito provavelmente uma indústria, tá certo? E ele, nesse momento, ele fixa o preço de venda. Fixando o preço de venda, ele está protegido e, nesse momento, ele consegue remunerar a sua margem de lucro, ele tem garantida a sua margem de lucro. Agora, Wilson, operar neste mercado é apenas coisa de grandes produtores rurais? A maioria, hoje, aqui no Brasil, são médios e grandes produtores, né? Mas o pequeno produtor também pode operar, e isso é claro, qualquer um, pessoa física ou jurídica, pode operar, principalmente através de associações de produtores, né? As próprias cooperativas, associações de produtores, fazem o chamado hedge, né? A proteção para o pequeno produtor. Mesmo assim, se ele não fizer através das associações, ele pode efetuar essa operação ele mesmo através de uma corretora. As corretoras estão aptas a fazer essa operação. É uma operação, como eu já falei, bastante simples, né? Basta você ter uma conta na corretora, como se fosse uma conta de banco, né? Uma conta corrente em banco. E o corretor vai instruir, vai fazer toda a operação, vai coordenar essa operação de venda, monitora também, né, no decorrer do tempo. É uma operação bastante simples, então qualquer um pode fazer parte desse mercado. Agora, Wilson, o que são, então, derivativos? No que consiste um contrato de derivativos? Então, os derivativos, né, o próprio nome já dá uma pista, né? Eles derivam de um ativo objeto, tá certo? Então, imaginem a soja, o milho, o café, até mesmo o boi, né, o boi gordo, são produtos que são comercializados diariamente, né? Então, você tem
o contrato futuro, o contrato de opções, que são contratos que derivam de um preço comercializado diariamente. Por isso o nome derivativos. Os derivativos, portanto, são instrumentos, são contratos padronizados, muitas das vezes negociados em bolsa, né? No caso seria aqui no Brasil a Bolsa de Mercadorias e Futuros, a BVMF, Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, é a única bolsa que negocia os derivativos. Lá fora, nos Estados Unidos, tem a Bolsa de Nova York, Bolsa de Chicago, Bolsa de Londres, tem as bolsas asiáticas também, que fazem essas operações. São então operações cuja finalidade é proteger contra a oscilação de preço, então, onde o produtor pode fixar o preço antecipadamente. No fundo, é um seguro de preço. Você está fazendo um seguro de preço como se você estivesse fazendo um seguro de um carro, fazendo um seguro de uma propriedade, né? Diferente de um seguro de safra, né? Você tem um seguro de safra que cobre as questões ligadas a intempéries ou até mesmo a propriedade. No caso, derivativos são instrumentos que cobrem, né, fazem um seguro contra oscilação de preço. Okay? Agora, você já citou alguns de uma forma geral, mas quais os principais produtos agropecuários que são operados nos contratos futuros? Então, aqui no Brasil, os principais contratos são o milho, o boi gordo, depois vem soja, café, açúcar, etanol. Lá fora, na Bolsa de Chicago, o rol de produtos é imenso, né? Você tem desde produtos de farelo de soja, mesmo grãos, né, de soja, milho, farelo de milho, aveia, trigo, o boi, bezerro, né? Enfim, você tem uma quantidade bastante grande que abrange o mercado agropecuário. No Brasil, é um mercado um pouco menor, né, em relação aos Estados Unidos, é um mercado mais novo, né? Você tem um pouco mais de 20 anos aqui ainda no Brasil, então ele tem esses principais produtos, né, que é o milho, soja, café, boi, açúcar e etanol. Agora, você pode citar para a gente, então, o impacto do risco de preço sobre a atuação em alguns setores da produção? Sim, o impacto do risco ele é grande, né? Eu cito, por exemplo, o caso do café. O café é um produto que tem uma volatilidade alta, né? Quando falo volatilidade, gostaria que todos aqui lembrassem que é uma oscilação de preço, né? E essa oscilação de preço, ela traz risco ao agente. Então, imagine uma oscilação de 2, 3% ao dia, né? Se você pegar um volume razoável aí de 1 milhão e meio de reais, que é um volume até pequeno para uma transação comercial, você vê o impacto que isso pode dar diariamente, tá certo? Então, o contrato futuro, os contratos denominados derivativos, têm essa finalidade, né, de justamente proteger contra essa oscilação. Né? Produtos como grãos, soja, milho, têm uma volatilidade menor, né, em torno aí de 1%, 1,5%, mas é um impacto grande para o produtor e ele não deve correr esse risco, né? Porque se ele corre esse risco, ele pode prejudicar toda a sua lavoura e com isso fica prejudicado aí a rentabilidade do produtor no período. Agora, Wilson, você podia citar para a gente conceitos e classificações das opções, propriedade sobre o futuro e os fatores que influenciam, então, o prêmio dessas opções? Exato. As opções são modalidades, né, operacionais, né? Assim como você tem o futuro, né, que são contratos, todos eles padronizados, a maioria das vezes negociados em bolsa, né, eventualmente não são em bolsa, mas quando negociados em bolsa, você tem a padronização, garantia, segurança, né, de que você vai efetuar a sua operação normalmente. E as opções, elas, como eu falei, são uma modalidade importante porque você paga um prêmio, né, que na verdade é como se fosse um seguro. Imagine quando você está fazendo um seguro de carro, você está pagando um prêmio também, tá certo? Então é assim, né? Você compra uma opção, você pode comprar uma opção de venda, você paga um prêmio. Os fatores que influem o prêmio são o prazo, né, a própria volatilidade do ativo, né, influem. O preço que você está fazendo do seguro, que se chama preço de exercício, né? Você quer, por exemplo, se proteger para um preço, por exemplo, de R$30, né? Então, tudo abaixo de R$30 você está se protegendo. Esses são fatores que influem no prêmio das opções. Então, quando você compra uma opção, paga um prêmio,
você está fazendo um seguro contra a baixa do preço, né? E nada mais é do que um hedge, né? A palavra hedge, nesse caso, refere-se ao seguro e está se protegendo contra a baixa. Você pode fazer o outro tipo de opção, que é uma opção de compra, e aí, no caso, é indicado para as indústrias, né? Para as indústrias torrefadoras de café ou indústrias de processamento de grãos, que se protegem contra a alta, que são as opções de compra, né? Você também paga um prêmio e o direito lhe dá de comprar a preço de exercício. Tudo que estiver acima desse preço de exercício, você está fazendo o seguro, porque você vai pagar aquele preço, tá claro? Então é uma forma, é uma modalidade também de fazer seguro contra a volatilidade de preços, né? Ok, muito obrigado. Consultor de mercados Wilson Miceli pela participação. Eu agradeço aqui a oportunidade e aí tenha um bom dia.